Bom dia, graça e a paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Para a nossa reflexão, primeiramente eu vou ler o que está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: ouçam só. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Entendam bem, irmãos, essa é uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Na verdade, é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo e nós temos o registro desta carta aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. E Paulo está dizendo a Timóteo: quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Porque você, Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Você sabe. Eu te ensinei, sua avó te ensinou, né? Desde criança você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras que são capazes, diz Paulo aqui a Timóteo, palavras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra, para toda boa obra. Jamais se esqueça disso, Timóteo. Jamais se esqueça disso. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de muitas transformações, constantes transformações, cada vez mais aceleradas, né? As coisas mudam cada vez mais rapidamente. É assustador como as coisas mudam. O que hoje tem valor, daqui a pouco deixa de ter valor. O que hoje serve já não serve mais. O que se faz assim, daqui a pouco já não se faz mais assim. O que é sucesso hoje, daqui a pouco já é esquecido. É tudo descartável, é tudo muito rápido. É um mundo em constante mudança, cada vez mais rápido. Mas nós podemos confiar na palavra de Deus, que é imutável, palavra que não mudará jamais, a palavra que é a mesma, a palavra do Senhor, que é para o nosso conhecimento, que é para nosso aprendizado, que é para nos exortarmos uns aos outros, é para nos instruir na justiça, para que homens de Deus sejam aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Esta palavra não muda jamais. Ela jamais vai mudar. E os nossos jovens, em especial as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão aí convivendo com uma série de pecados que são tidos como nada a ver, sem problema, como comuns, como sem problema nenhum, né? Como são coisas próprias desse tempo, então não tem problema mais. São normais, né? Foram normatizados. Com tantos pecados públicos conhecidos expostos às crianças, aos jovens, fica muito difícil para eles, a gente tem que entender isso, fica muito difícil para eles resistir à tentação em fazer o que é correto. Fica difícil para eles. Mas nós que já conhecemos a palavra, nós que já somos mais maduros, nós que temos filhos, nós que temos netos, essas novas influências negativas vão desafiar o jovem enquanto ele tenta fazer a escolha certa. Mas cabe a nós continuar ensinando, continuar apresentando a palavra de Deus. A resposta de hoje é a mesma de sempre. É a mesma de sempre, é a mesma de antigamente. Desde a infância conheces, sabes as sagradas letras. É isso que nós precisamos fazer. Ensinar. Mostrar, apresentar. Isso vale para os nossos filhos. Como valeu para Timóteo, vale também para os nossos filhos. Não importa quanto tempos são diferentes, o quanto os tempos são difíceis, o quanto os tempos são complicados, diferentes. As soluções para esses problemas são a mesma de sempre. Palavra do Senhor. Livro que não muda jamais. E é interessante que Paulo, quando escreveu isso a Timóteo, antes ele faz uma série de alertas a Timóteo. Algumas delas eu repito aqui para vocês. Saiba disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas,
avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se dessas pessoas também. O mesmo Paulo que diz a Timóteo: você foi instruído na palavra do Senhor desde muito cedo. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Você sabe de quem você aprendeu, Timóteo. O mesmo Paulo que diz isso a Timóteo também diz que nos últimos tempos os homens serão essa tranqueira toda que eu disse aqui, que eu li aqui. Mas que era para ele permanecer firme. A palavra do Senhor também nos diz, irmãos, em Provérbios capítulo 22, verso 6. 22, verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Portanto, irmãos, para um mundo doente, a cura é a palavra de Deus. Para um mundo que está em constante mudança, nós podemos confiar sempre na imutável, inerrante palavra de Deus. Confiar e ensinar. Confiar e ser exemplo para os mais jovens. Essa é a resposta para tempos como este em que nós vivemos. Amém, irmãos? Pense nisso. Vamos considerar a cultura na qual os nossos filhos estão inseridos hoje, sendo criados hoje, e observar que se faz ainda mais necessário esta preocupação, esta ocupação por ensinar os nossos filhos as Sagradas Escrituras, apresentá-los, mostrá-los, para que eles possam fazer escolhas corretas, sensatas. Quem sabe, infelizmente, alguns não vão escolher o caminho, mas não será por culpa minha, não será por culpa sua. Não será por falta de conhecimento, não será porque não foi apresentado. É porque, infelizmente, fez a escolha errada. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar, nós precisamos compartilhar. Não podemos desistir, deixar para lá, não, jamais. Porque mudou muito, as coisas hoje são muito diferentes. Sim, são muito diferentes, mas a palavra de Deus é a mesma. O que estava errado na época de Paulo, de Timóteo, continua errado. O que desagradava a Deus naquela época continua desagradando a Deus. Da mesma forma que o que agrada a Deus naquele tempo, desde aquele tempo, continua agradando ao Senhor. E nós precisamos ensinar. Nós precisamos mostrar, fazer conhecido, trazer à tona todo este conhecimento. Não guardar para nós mesmos, ou quem sabe nem nós mesmos nos conhecemos tão bem como deveríamos conhecer. E de quem é a responsabilidade, irmãos? É nossa, que já conhecemos, que podemos conhecer, que temos acesso para levar adiante aquilo que tem valor para o Senhor. Amém? Pense nisso, em nome de Jesus. Faça ainda mais necessário nesses tempos que nós estejamos continuamente aprendendo, nos esforçando para conhecer a palavra de Deus e ensinando aos nossos filhos. Não podemos cobrar o que não ensinamos. Não podemos. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por este dia. Tenha misericórdia dos pais, ó Pai. Tenha misericórdia dos jovens. Ensina-nos, dê-nos sabedoria, Pai, para não só aprendermos, mas como também sabermos ensinar, Pai, passar adiante, aplicar a Tua palavra à nossa vida, à nossa realidade, e que mesmo apesar dos tempos tão difíceis e tão diferentes, que jamais em tempo algum percamos o amor pela Tua palavra. Jamais. Em nome de Jesus. Amém.